Senhor presidente, boa tarde a todos. Hoje eu venho falar sobre a questão do STF, que na quinta-feira passada alterou mais uma vez o entendimento sobre a prisão em segunda instância. E o engraçado aqui é que a terceira alteração, terceira mudança de entendimento em menos de 10 anos. Então fica uma pergunta, isso quer privilegiar quem? Por que tantas mudanças? É um sentimento de impunidade tão grande na população hoje, visto que é quando você não dá prisão na segunda instância, você está privilegiando aqueles que têm mais influência, aqueles que são mais ricos. Hoje a população aí, muitos, os mais pobres, carentes, não tem nem dinheiro para recursos em segunda instância, então são presos logo na primeira instância. Sei que a primeira instância ainda tem alguns juízes que estão no começo de carreira, então não é uma sentença tão sólida quanto a segunda instância, mas a segunda instância nós temos grandes nomes aí, desembargadores que têm mais experiência, que entendem mais da lei, para poder dar um entendimento correto. Então, você aguardar as instâncias superiores para poder gerar prisão é literalmente você favorecer a impunidade. E hoje a gente sabe que os criminosos têm uma decisão muito racional. Eles levam em consideração a recompensa do seu roubo, o que ele vai oferir de ganho ali roubando, versus a probabilidade de ser pego, probabilidade de ter que pagar por aquilo, E é o que a gente vê aí, à torta direita, vários processos de pessoas poderosas perdendo prazo no STF, várias pessoas aí com processo no STF que entram com recursos e mais recursos milionários. Por isso é uma classe bastante privilegiada. Fiquei de levantar aqui a porcentagem, ainda não tenho o número, para ver se chegou aqui, a questão de quantos por cento da população recorre para a segunda instância, que eu sei que é muito pouco, e quantos por cento que recorre às instâncias superiores, que é quase nada. Então a gente vê que realmente está ali para poder favorecer aqueles que têm influência. E, inclusive, o povo brasileiro deixa claro que é contra essa decisão do STF. Tivemos manifestações aí grandes em todas as ruas, em todas as cidades, em grande parte das cidades de referência aí do nosso Brasil afora. Eu pessoalmente tive sábado na manifestação da Praça da Liberdade. Foi uma manifestação ser chamada de um dia para o outro, ter 3.000 pessoas é muita coisa, e estava todo mundo muito indignado, muito revoltado. É literalmente o sentimento de impunidade ver o que aconteceu. E aqui fica o recado para aqueles que defenderam a saída do Lula, que estão comemorando aí o Lula livre, entendam que vocês estão comemorando não só a saída desse bandido, porque ele continua sendo bandido, ele continua sendo condenado em segunda instância como bandido, mas vocês estão comemorando a saída de 5.000 bandidos. Entendam que esses bandidos que estão em liberdade agora podem fazer mal à sua própria família. Então seja muito coerente ao comemorar uma questão que pode estar, de acordo com sua ideologia, a liberação desse bandido, mas também como que isso afeta a sua vida no dia a dia, pois 5.000 bandidos à solta gera uma repercussão muito ruim para o nosso país e pode atingir diretamente a suas famílias e seus entes queridos. Com a palavra, Bruno Engler. Deputado Bartô, quero parabenizar Vossa Excelência por subir à tribuna e trazer esse tema para discussão nessa casa e dizer que a decisão do Supremo foi um recado para a população. O crime compensa no Brasil. Vossa Excelência foi muito feliz quando pontuou. Não foi só o Lula que foi solto. Foram milhares de bandidos, toda sorte de bandido. Homicida, traficante, sequestrador, pedófilo, estuprador. Todo tipo de bandido que vai ser solto ou já foi solto por causa dessa decisão esdrúxula que visava apenas beneficiar o bandido Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que diz que só sairia da cadeia declarado inocente, não foi declarado inocente. O que acontece é que o Supremo mudou o entendimento de todo o ordenamento jurídico do país para beneficiar um criminoso que continua condenado por corrupção. E é vergonhoso ver pessoas comemorando a falência das nossas instituições, a volta da impunidade. Quer dizer, aqueles que têm dinheiro, que conseguem pagar bons advogados para ficar interpondo diversos recursos para protelar os seus processos, jamais vão ver a parte de dentro de uma cela. Simplesmente vergonhosa a decisão do Supremo Tribunal Federal. Parabenizo a Vossa Excelência por trazer o assunto à tona e corroboro a fala. Isso aí, Bruno. É engraçado, que para a alma mais honesta do Brasil, que gastou dezenas de milhões com advogados, foi mais fácil mudar a lei do que provar sua própria inocência, E aí fica aí. Aliás, se me permite, eu até vi um post muito engraçado do Benê Barbosa que diz:
Eu sonho que um dia o Lula seja apreendido com a arma, que no dia seguinte o Supremo vai dizer que não existe crime de porte ilegal de arma. Ao invés de tentar provar a inocência do Lula, que é impossível, porque ele é culpado, eles mudam a lei para beneficiar o criminoso. É uma vergonha. Pois é, infelizmente é esse o sentimento de toda a população de bem, que entende que a soltura de 5 mil bandidos é prejudicial ao recado que a gente quer dar para esse país enorme, né? Que a gente vai ser contra a impunidade. Então eu peço para que todos que foram nas ruas esse final de semana continuem sim presentes nas ruas. Isso faz diferença. Fui questionado, né? Eu estava num hotel fazenda, curtindo a minha vida particular com meu filho, né? Era uma viagem de escola com todos os pais ali presentes e muitos deles me perguntaram: pô, mas você acha que isso vai dar resultado? Sempre dá resultado. A gente vê um povo que luta por aquilo que acredita, simplesmente infla as pessoas que estão aqui dando a cara a tapa, as pessoas que são ponta de lança. Então, as pessoas necessitam ir para a rua sim. E a gente consegue trazer mais pessoas pelo exemplo, coisa que eu bato bastante. A gente que é ativista, né? O Bruno é bem ativista também, conheço ele de outros carnavais aí, estamos na rua há muito tempo. A gente às vezes fica revoltado por ver que poderia ter mais pessoas da população indo nas ruas, né? É o que eu falo, se 10% da população for para a rua, eu duvido que terá um governante ou um político capaz de exercer legislatura ou qualquer outro tipo de função contra o poder, contra a voz do povo. Né? Lembrando que 10% de pessoas do Brasil, nós estamos falando em termos de 20 milhões de pessoas na rua. A maior manifestação que a gente já teve para conseguir tirar a Dilma, né, foi cerca de 6 milhões de pessoas na rua. Ou seja, nem 3% da população direito. Então, precisamos sim entender que essas manifestações, elas servem de forma de pressionar quem está jogando contra e inflar quem está jogando a favor delas. E por isso tão necessário, cada voz conta, e mesmo que a manifestação ainda não seja expressiva, você está participando daquela manifestação, você dá exemplo a todos os seus familiares que estão te vendo indo na manifestação. Na manifestação você encontra diversas pessoas ali que estão lutando com o mesmo afinco que você, e ali tem várias informações, né? Por exemplo, eu estive na manifestação, fiquei sabendo que o próprio Nardoni foi solto. Então, a gente vê aí vários criminosos, né, que foram soltos, mas que ali a gente tem mais acesso à informação que outras pessoas podem trazer pra gente, né? Algum entendimento, alguma forma de ver, né? Tem a PEC 410, daí você vê como é importante a manifestação. Hoje a PEC 410, que trata da prisão de segunda instância, já está na CCJ. Além da PEC 410, eu tive acesso a conhecimento de outras duas PECs, que seriam até mais fáceis de serem alteradas, porque a PEC 410 vai alterar a cláusula pétrea, então mexe com a Constituição, é mais complicado. Mas tem outras PECs que estão passando lá no Congresso, que tratam na questão do processo penal, e dando a entender que quando você é condenado em segunda instância, já não tem mais presunção de inocência, né? Aí é o contrário, é você que tem que ir lutar para poder mostrar que você é inocente, né? Então fica aqui o apelo a toda a população que faça a sua parte e que não cobre dos outros de maneira errada, chamando de covarde ou de passivo ou o que seja, mas sim pelo exemplo levar essas pessoas até lá. E aqui é o STF um claro recado: vocês estão agindo contra o que o povo brasileiro quer, vocês estão agindo a favor da impunidade, e isso não fica barato não. O povo está olhando, o povo está cobrando, e cada vez mais nós vamos para cima de vocês. Um abraço a todos.